Então, vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, buscar uma respiração tranquila e serena, que possamos aproveitar mais esse estudo da Joana de Ângeles, dando continuação no capítulo 12. E vamos agradecer a espiritualidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pode começar aí, Glaucia. Sim. Uhum. Minha voz vai estar um pouco estranha, mas tudo bem. Vamos lá. Capítulo 12. O capítulo 12, ele fala do sofrimento ante a morte. Deplora-se, quer dizer, lastima-se então, não poucas vezes, a morte de uma pessoa boa e a permanência de outra má, numa espécie de desequilíbrio das leis soberanas, quando o correto é essa determinação. O homem e a mulher de bem, porque exemplares na conduta e no pensamento, encerram os seus compromissos no mundo físico, podendo retornar à sua origem. Enquanto os indivíduos, os de conduta insana, devem desfrutar de tempo para a sua reparação, o reequilíbrio. O corpo, mesmo quando bafejado pela saúde, é um cárcere, e a libertação de um ser amado, que volve à plenitude, deverá causar alegria e não desgosto. Se forem pessoas más que desencarnem, também a satisfação deveria permanecer, pelo fato de a mesma interromper-lhe o curso dos delitos, facultando-lhe tempo para pensar, não se comprometendo mais, nem se arruinando em demasia. Não é assim que reagem as criaturas na teimosia em que permanecem negando-se a uma mudança saudável de conduta. Não me conformo, asseveram uns. É uma coisa ruim, afirmam outros. Nunca aceitarei, informa a maioria, diante da morte dos seus queridos, entregando-se voluntariamente ao sofrimento. O orgulho desmedido e a presunção pessoal são-lhes os adversários mais rigorosos, que não lhes permitem raciocinar diante do que acontece com todos os seres. Acompanham a ocorrência da morte em toda parte com as demais pessoas, porém acreditam que não ocorrerá com eles, pelo menos por enquanto. Um enquanto que se alonga no tempo, indefinidamente, na dimensão do seu capricho. Tá bom, Cris? Tá. Então, aqui falou da questão, eu já ouvi muita gente falando assim, nossa, aquele homem é tão bom, morreu tão cedo. Ah, aquela mulher é tão boa, morreu tão cedo. Quem somos nós? E o outro, nossa, quanto bandido na cadeia, esses bandidos não morrem. Então, a gente escuta essas coisas, sabe? Só que isso não é correto, porque quem somos nós na fila do pão? Os últimos, para saber se a morte foi uma bênção ou não foi na vida da pessoa. Quem somos nós para saber de alguma coisa? A gente não sabe nem da gente, né? Então, para a gente não ficar lastimando e nem colocando
saberes que a gente não tem sobre a vida das pessoas. Eu É acho isso aí. que está falando aí também, né? É que explicando, né, que às vezes tem pessoas que vão embora mais cedo exatamente para não continuar cometendo tantos erros, né? Sim, E alguns vão embora mais tarde porque ainda tem o merecimento de terminar algumas coisas que começou aqui também, né? pois é. Sim. Por incrível que pareça, existe sim. Eu não vou me lembrar onde eu li, mas eu já li isso, ou eu já assisti alguma palestra falando do desencarne antecipado, porque o espírito veio para um resgate, para uma missão, para uma tarefa, e ele, ao invés de concluir a tarefa, ele estava criando mais obstáculos na vida dele, na vida espiritual dele, estava criando mais problemas. Então, retiraram ele antes do tempo previsto. Ele tinha previsto, por exemplo, aí vamos citar 90 anos. Tiraram ele com 60, com 50, que ele só estava só complicando. E tem pessoas assim mesmo, né? E tem pessoas que, ao contrário, igual o Chico, diz que o Chico já era para ter ido, né? Bem antes. Mas aí foi dado mais um tempo para ele aqui na Terra. Mas ele não precisava ter vivido tudo aquilo que ele viveu. Ouvi falar isso, eu não sei se é verdade. Eu também já ouvi falar isso. Vamos continuar. O orgulho ou é para baixo? Para baixo. Nós já estamos aqui. Como a morte Ah, tá. acompanha a ocorrência da morte, toda parte das demais pessoas, porém acredito que não só. Tá, é isso aqui. Como a morte não interroga antes os interessados na vida, ao arrebatá-los, deixa surpresos os seus afetos, que se entregam às desordens emocionais e aos desnecessários sofrimentos que os arrasam. A morte sempre produz sentimentos contraditórios naqueles que partem, como naqueles que ficam. Para todos, normalmente, uma grande surpresa, na maioria das vezes desagradável. Quem considerou e se preparou para o acontecimento, logo se adapta após o choque inicial, como é compreensível. No entanto, para aquele que o corpo delegou todos os interesses, a surpresa é substituída pelo desgosto ante o sucedido, acompanhado por injustificável revolta que causa males insuspeitados. O sofrimento que decorre da morte é, portanto, resultado da ótica pela qual se observam e se acompanham os mecanismos da vida. Constituem fenômeno naturais a dor da saudade, a melancolia, a preocupação com o estado do ser que partiu, como decorrência de necessárias provações para o amor, que precisa sublimar-se pela ausência física e por todas as implicações dela decorrente. Como a verdadeira felicidade não se pode fruir no mundo físico, dia chegará, logo mais, para vivê-la, onde não haja morte, nem separação, nem dor. Assim, deve-se viver preparando-se para morrer, mediante a morte, a fim de lhe não sofrer a injunção aflitiva, evitando o desespero e todo o seu séquito de agentes perturbadores. Então, gente, isso aqui nada mais é do que a gente saber viver e a gente saber morrer. Como aquela frase lá do Chico, né, que todo mundo conhece do avião,
morra com decência, né? O Emmanuel falou para o Chico estava lá, Morra com educação. com educação, morra com educação. Aí eu quero morrer com saúde. Aí eu também. O desespero, em 99%, não é de quem morre, é de quem fica. Porque a pessoa, 99% das pessoas, morre e nem sabe que morreu. Só com acidente repentino, vai fazer uma cirurgia, morre na cirurgia, morre de ataque cardíaco de repente. Agora, o parente, o que fica, isso eu já sou contrário. Ele tem que, muitas vezes, ele tem que sofrer, sim, ele tem sofrimento. Por quê? Imagine, por exemplo, um parente, um filho, um irmão, coisa, tem uma morte besta, um assassinato por besteira que hoje estão matando por causa de aliança. Você acha que não vai dar desespero em quem fica na família? Com certeza. Tem que dar. Não tem como consertar isso aí. Não, mas assim... Ele é dos dois lados. Mas, pelo que falou ali, Ribeiro, é você se preparar enquanto vivo, também saber que a morte existe. Não, com a gente, não se prepara, mas com os outros, não. Você está preparada, por exemplo, de um desencarne de um filho, dos pais, até pode ser tão velhinho, os pais estão velhinhos, você até vai se preparando. Mas eu digo assim, não é como diz, geral essas coisas, é uma coisa muito... Mas o que ele está falando ali é para a gente se preparar para isso. Como na velhice, no caso, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu sou espírita, eu acredito em espírito, eu vejo espírito, eu escuto espírito, mas eu tenho medo de morrer. Então, e é natural. Eu já estou preparado faz tempo, desde que faz 50 anos que estou preparado. Quero ver se vocês vão estar preparados quando eu desencarnar. A gente nunca está bem preparado, né? A gente tem que ir aceitando, né? A gente vai aceitando. Porque... Eu antes entendo, quando eu começo a pensar que eu vou morrer, quem vai cuidar do meu neto, o que vai fazer, como é que vai ser, eu começo a entrar em pânico. Ai, Deus, deixa esse problema ficar grande. Mas aí, na hora que ele ficar grande, tem outro pequeno, né? Como é que eu vou morrer? Eu ainda acho que você se preparar para seu desencarne entre aspas, fácil. Não é fácil a gente se preparar para o desencarne de outro. Esse que é o problema. Porque você pode até estar preparada. Você é espírita, vê e coisa e tal, e aí você vai se preparando, mas você nunca está preparado para um outro parente, um amigo. Isso não muda. Eu acabei de ler um livro agora que chama Voltei. É do irmão, não sei se é o irmão Jacó, acho que é o irmão Jacó. Eu acabei de ler esse livro, chama Voltei. Não é bem assim não, viu, Ribeiro? Ele conta bem lá a situação de um espírita, que foi espírita a vida toda, e chegou do outro lado, e foi muito difícil. Por isso que ele voltou para avisar para nós que somos espíritas, que não é bem assim fácil chegar do outro lado, não. Não é não. Ele era dialogador num centro, e os espíritos falaram para ele, cadê sua luz? Não era você que era cheio de luz lá na reunião mediúnica? Porque quando a gente chega do outro lado, quem é espírito evoluído, eles têm uma certa luz que irradia do perispírito deles. E esse irmão, ele não irradiava luz nenhuma. Ele achou que ia chegar lá do outro lado irradiando luz, porque ele era dialogador, né? Tal, nas reuniões mediúnicas. Chegou do lado de lá e ele teve tanto problema, ele não conseguia parar em pé, ele não conseguia andar, ele teve que ser apoiado pela filha. Gláucia, o que a gente mais escuta, pelo menos a maioria dos livros, que quem mais dá trabalho do lado de lá são os espíritas. Então, esse irmão Jacó falou isso mesmo lá no livro Voltei. Ele fala isso, e é escrito por Chico. Porque é assim, ó. Eles acham que sabem, acham que estudou, acham que dá conta, Acha que tem mérito. Acha que tem mérito. Sim. E é uma frase que eu uso muito, né?
que quando eu desencarnar, que eles vão falar assim, e aí, o que você estuda? Eu falei, não sei nada. Pode me dar os livros aí que nós vamos começar a Começa fazer a de novo. estudar agora. Aham. Não sei nada, não aprendi. Não, eu sou uma zero esquerda. Viu? Mas eu acho que as pessoas, tendo o espírito, não tendo espírito, é medida, tudo bem que é pelos atos, mas porque fica aqui dentro. Eu vou dar um exemplo ainda para você. No filme de Jesus, aquele velho lá, que era um dos mentores lá e coisa lá, não participou de nada, não seguiu Jesus nada, mas do coração dele lá, ele foi lá, levou a bolsinha de ouro lá para ajudar na caminhada deles lá, né? Uhum. Então, o que acontece? Não é só para aqueles que se perseguem, aquele que vai para a igreja, aquele que fica rezando, viu? O homem lá em Não, cima coração. vê lá dentro, filho. Aqui dentro. Com certeza. Não tem nada a ver com religião, nada a ver. Tá certinho? Tem nada a ver. Tem gente que não sai dentro da Ó, casa. nós terminamos o capítulo 12. E vai fechar com chave de ouro aqui, pelo que eu vi nessa mensagem. Pode ler. Então, nós vamos ler um comentário de Allan Kardec à questão número 165 do Livro dos Espíritos. Por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo, precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue após a morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Então, quer dizer, né? É aquilo. Depende de cada espírito mesmo, porque assim, o católico acredita que vai dormir até o dia do juízo final, né? Sim. O evangélico acredita que tem um pedacinho no céu. E a gente acredita que tem uma vida eterna. Só que assim, vai depender também da nossa evolução, né? Uhum. Então, é esse que eu tenho medo, entendeu? Então, é essa evolução. A hora que eu passo pro lado de lá, eu voltar para aquela lama lá, ninguém merece. Filha, evolução é nos dois mundos, filha. Evolução é no mundo aqui, o mundo lá não adianta. Aqui você pode coisa. Lá, se você não der continuidade lá na evolução, lá, você não vai para frente também, filho. Você fica parado no tempo lá. Porque tem que ter alguma coisa diferente, porque o cara vem apronta aqui na Terra, e apronta, faz, mata meio mundo aí, essas coisas, e assassina, e aí vai para lá e de boa. Não, eu acredito que não é de boa, não. Tem que... Eu louco que a gente tem de vez em quando. Eu sei que Deus não castiga ninguém. Mas o cara tem que sofrer um pouco, filho. Lá. Porque esse negócio de dizer assim, você teve 50 reencarnações. 50. Você foi ruim nas 50. Bandido, assassino. Aí na 51,
você se arrependeu, já bem, tá tudo apagado para trás. Eu acho um erro isso aí. Não, apaga um pouco. Não falam que se você fizer as coisas certas daqui para frente, apaga toda coisa ruim que você fez? Nessa. Não, não apaga tudo ruim que você fez, não. Você vai ter que arcar com isso hora ou outra. Tá certo. Né? Não, apagar não apaga, não. Você tem um débito de 5 mil, você dá 1.000, pagou tudo? Você não ficou devendo 4? Pelo menos você deve só 4, entendeu? Eu acho que E você vai estar mais preparado também para pagar isso, sabe, Ribeiro? É. Não, porque eu falo, sabe por quê? Eu dando, estudando as reencarnações do nosso tempo aqui, das pessoas que foram boas, né, tipo Chico, Divaldo, vários escritores, espírita, teve umas reencarnações passadas lá, terríveis. As reencarnações, assim, que eles eram rei, rainha, não sei o quê, não eram flor que se cheira também. Para chegar nesse ponto que eles chegaram, demorou um cadinho. Eu ainda tô lá Eu sou uma formiguinha. Um grão de areia. O que será que você era lá? Eu era a podre da podre. O Rafael perguntou para mim outro dia de manhã cedo, veio fazer um negócio. Ele falou assim para mim: você já foi macumbeira? O pai dele é Dom Banda, né? Eu falei, não sei, mas provavelmente, né? Em outras encarnações, por quê? Ele falou assim, porque eu sonhei com você com uma vazia, soltando fumaça e cantando uma música. Oh. Do nada, de manhã. Foi provavelmente, então, né? Gláucia, você acha que a gente começa o capítulo 13 ou deixa para a semana que vem? A nossa aula vai ter que horas? 8h20. 8h20? Faltam 20 minutos. Você que sabe, você que manda. Você começar o capítulo. Aí chegou. Vai lá no freezer. O que está de frente à porta. Trouxe meu x-salada? Vamos começar, então? Vamos. O sofrimento no além-túmulo. Capítulo 13. Socorro. Sofrimento no além-túmulo. Isso. Ó, eu tô começando a ficar apavorada com essa Joana, tá? Nossa, depois que eu li aquele livro, voltei, do irmão Jacó, pelo amor de Deus, eu falei, o que será de mim, então, se o irmão Jacó estava assim? Não, eu não lembro muito. Eu lembro que eu estudei, voltei, já não lembro. Então, vamos lá. Mas que eu digo, ó, a Joana, né? A Joana Gigante. ela teve várias encarnações, certo? Sim. Entre as, a atual seria a Joana. Tá? Ela tem todo esse entendimento e está mandando para a gente explicando. Tá? A partir do momento que ela reencarnar de novo, apagou a mente, apagou coisa, ela não pode, quando ela reencarnar de novo, ela tem medo de essa coisa que ela escreveu para a gente saber como é que funciona. Ela não pode nascer uma pessoa com o que pode acontecer é, por exemplo, ela, como é um espírito muito evoluído, se ela precisar reencarnar, vai chegar um momento da encarnação dela que pode ser que venha um mentor igual o Emmanuel e fala assim, ó, você lembra que aqui você estudou sobre isso, é assim, é assado, não sei o quê. Então, ela segue um caminho como missão, entendeu? Mas eu acho que ela, por exemplo, se ela viesse hoje, a profissão dela seria psicóloga. Isso aí é uma coisa que eu penso, né? Porque, assim, segundo a gente sabe, é que o Divaldo ia desencarnar e logo em seguida ela reencarnaria. Ela que ia reencarnar. O Divaldo ia continuar o trabalho lá. Isso. O Divaldo entrou trabalhando, né? Então, a gente não sabe, né? Já imaginou Joana de Ângeles, psicóloga? Eu ia contratar ela. E né?
Bora Eu começar? não ia contratar ela, não. Vai ter só espírito tipo a Ivana reencarnado? Será que vai ter uma Com bênção certeza. dessa? Já pensou que mundo bom? Só espírito evoluído, encarnado? Ah, mas é por isso que o planeta está passando por um movimento para, como é que chama? Regeneração. Isso, para chegar nesse ponto. Já tem bastante planeta. Vai ser bom demais, não vai? Será que nós vamos conseguir pelo menos uma beiradinha? Só fazer reforma íntima. Então, eu acho que Bora lá, ô Gláucia, vamos ler. A problemática do sofrimento se apresenta, à luz do Espiritismo, como uma dimensão desconhecida pela maioria das doutrinas filosóficas e religiosas, ampliando a sua área de estudo e discussão. As religiões ortodoxas resolveram a questão da justiça divina mediante a aplicação das penas e recompensas eternas. Estabeleceram o conceito de punição eterna, engendrando uma forma de vingança celeste, na qual o amor, a compaixão, a benevolência e a própria justiça ficam à margem, desconsiderados. O infrator, segundo esse critério, perde o direito à reabilitação, mesmo quando ignorante, psicopata ou simplesmente rebelde. Ao tombar no erro, é condenado sem remissão caso morra em pecado. Com a mesma atitude, no momento severo, no outro torna-se ingênua, diante do medroso que se arrepende, ou do astuto que diz submeter-se ao dogma ou aceitar o Cristo como seu Salvador, libertando-o a passe de mágica de todo sofrimento e brindando-o com a perpétua felicidade que é reservada ao justo, como se procedimentos díspares merecessem a mesma qualificação e recompensa. Gente, esse espírito não é bobo não, né? Vou parar aqui para comentar. Não adianta você falar que você é bonzinho, que você mudou, porque, gente, é igual eu estava falando lá para vocês do livro Voltei. Na espiritualidade, eles veem a gente através de uma luz, através de alguma coisa que a gente emana, uma luz que a gente emana. Se a gente está com problema no coração, está doendo, a gente está com coisa ruim, pensando coisa ruim lá quando a gente é espírito, o nosso coraçãozinho ali, nossa mente, eles vão ficar meio que cinzas, né? Eles não vão brilhar. Então, não adianta você falar que você é um bom pastor, que você é uma boa pessoa, se você, na verdade, não é. Não adianta. E aqui ele também está falando do que a Cris acabou de falar. Que tem religião que fala que você vai ficar dormindo eternamente até o dia do juízo final, né? Então, está explicando tudo isso que a Cris já tinha falado anteriormente. E é aquela coisa também, né, Gláucia? A gente, como para a espiritualidade, a gente não consegue esconder nada. Não, a gente não consegue. Enquanto encarnado, eu posso até esconder algo de você. Isso. Mas o espírito, eles vê tudo. Só de você pensar que... Ah, sim. Isso eu sei porque eu não tenho experiência em carne. Agora, por que os espíritos de luz, você fala assim, todo mundo tem livre-arbítrio, por que os espíritos de luz, os espíritos que já estão lá, né, desde que Deus fez tudo, eles não podem interferir em muita coisa do ser humano? Porque é você que escolhe o caminho. Mas Então, por exemplo, ele até pode... Por que é que você tem anjo da guarda? O anjo da guarda é exatamente isso, é um espírito mais elevado. Aonde ele fica ali, Ribeiro, não faz dessa forma.
Você tem... Ribeiro, aí vem aquela, sabe quando a gente começa a brigar assim, com a gente mesmo? Vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer. Às vezes a gente sabe que aquilo não é bom e a gente acaba fazendo. Mas por quê? Você recebeu a intuição, você viu outros caminhos e o que você escolhe? Fazer o errado. Então, nisso, muito inocente, ó, vou dar um exemplo para você. Estamos falando de dogma. Aí é essa parte que é livre-arbítrio, entendeu? Você fala assim, ó, Eles não dogma, podem interferir. igrejas. A igreja na Idade Média, vamos pegar só a Idade Média. Teve a Inquisição no mundo inteiro, mais na Europa, mas teve nos Estados Unidos. Gente, você sabe quem é que eles queimavam? Espíritas. Porque as bruxas eram espíritas. Eles taxavam de bruxa, mas eram as pessoas espíritas, curandeiras, pessoas que curavam os outros, pessoas... Então, mas é escolha, aí a igreja vai lá e manda queimar e coisa, que é coisa do diabo. Eles não podiam entrar no circuito? Gente? Não podia. Quanta gente inocente morreu? Eu não lembro. E será que essas pessoas morreram dessa forma também? Será que elas também eram tão inocentes assim? Nem todos, né? Eu acho que no meio da coisa, muita gente... Entendeu? Então, assim, o que será? Qual foi a provação dessa pessoa ter que passar por isso? Naquela época. Sim. Porque, assim, a gente vem evoluindo, né? Hoje, por exemplo, hoje eu não tenho. Eu brinco aqui, o Lucas às vezes brinca, né? Nós vamos pôr tudo fogo no coleguinha. Mas, assim, a gente não tem coragem de pôr fogo em ninguém. A menos que a pessoa mate um filho meu. Aí talvez eu coloque. Fato. Porque eu também não sou de ferro. Mas e aí? Eu vou estar fazendo a coisa certa? Ou eu tenho que fazer igual aquela mãe que, em vez de odiar o cara que tinha matado o filho dela, ela começou a fazer a coisa boa pro cara lá na cadeia, levar as coisas que ela levava pro filho dela, ela levava para ele entender o que foi que ele tirou dela. Aí ele falava assim, mas dona, por que você está fazendo isso comigo? Ela falava assim, você tirou o meu filho, agora eu não tenho para quem fazer, então eu faço para você. E aí o cara entendeu que ele realmente se arrependeu, porque ele fez uma coisa que não era legal. Mas ele teve que passar por isso para ele entender que não era legal. Porque só falar para ele que matar não era bom, não foi o suficiente. Então, vai de evolução, vai de querer o que eu quero, como eu quero. Por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui. Eu convivi com pessoas que usavam droga. Eu nunca usei, eu nunca nem experimentei. Então, as pessoas falavam assim para mim, mas dá uma onda boa. Eu falava, meu filho, problema seu. Quem quer se matar é você. Eu não quero. Não estou afim. Então, assim, eu tenho, para mim, e assim, eu tenho quase certeza disso, que essas pessoas apareceram na minha vida, esse convívio que eu tive muito próximo, é exatamente para saber o que eu ia escolher. Então, quer dizer, eu ia cair na tentação de novo de usar droga e ir para esse rumo, ou eu ia consertar e tomar outro rumo? Eu preferi tomar outro rumo. Quando eu fiquei grávida da Yasmin, me propuseram para abortar. E no meu íntimo, o meu espírito já sabia que aquilo ali não era uma coisa boa. Então, eu falei para a pessoa, eu falei assim, você pega os remédios que você está querendo me dar e toma você. Então, assim, tudo na vida são escolhas. Se eu tivesse... Eu estava desesperada. Uma pessoa com 16 anos ficar grávida, nossa, que desespero. Mas aí, esse desespero me fez o quê? Pensar. Eu não fiz? E agora eu vou assassinar um bebê? Não vou.
Não vou. Então, assim, haja o que houver, eu vou continuar. Você não deixou o desespero ser maior. Exatamente. Agora, quantas pessoas que por desespero faz o negócio, entendeu? Porque não sabe lidar. Então, quer dizer, eu terminei os meus estudos enquanto ela era pequena, aí tinha que fazer faculdade, esperei ela crescer para mim poder fazer faculdade. Então, assim, foram as escolhas. E eu não estou sabendo lidar com o meu problema. Eu estou na droga. É na droga do Corinthians. Então. Eu consigo sair. Vamos parar por aqui, então? Sim, eu só queria complementar, Cris, Pode que falar. a nossa vida lá no mundo espiritual não vai ser surpresa para nós, porque nós já vivemos e fomos e voltamos várias vezes já. Quantas e quantas vezes? Agora, queria colocar a bondade de Jesus para conosco, né? Porque a gente erra, mas a gente sempre tem a oportunidade de rever esses erros através da reencarnação. E nunca esquecer que a nossa vida do lado de lá vai ser o que a gente fizer dela do lado de cá. É isso. É simples assim. A gente pode ficar meio tonto lá, na hora que a gente chegar? Pode, nós não somos espírito de luz, mas é sempre pensar que a hora que a gente chegar de lá, se a gente fizer uma prece, se a gente tiver esse costume de fazer prece, não é porque você desencarnou que você vai esquecer esse costume de fazer prece. Você vai fazer a sua prece do lado de lá também, porque a vida só continua. E na hora que você fizer essa prece, pensar em Jesus, a espiritualidade vem ao seu socorro. Uma coisa que eu falo, né, Glaucia, que quando eu desmaiei no parto do Fábio, eu só lembrava da voz falando para mim voltar, né? Uhum. E eu lembro até hoje do sono gostoso que eu tava, sabe? Uhum. Que se eu não tivesse voltado, eu acho que eu tinha dormido por um bom tempo. Uhum. Então, assim, eu acho que é um conforto saber disso que você falou. Porém, a gente tem que entender também que a gente, assim, a gente não é perfeito, né? De jeito nenhum. E eu falo que, assim, eu não sei, eu tenho a sensação que mesmo que a gente tenha certas escolhas, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma pessoa que bebe demais, que é alcoólatra, né? Uma pessoa que bebe muito. Eu conheci pessoas que faziam bem para o outro. Toda vez que alguém precisava dessa pessoa, ela fazia o bem. Mas ela bebia muito. Então, assim, eu acho que quando a gente passa para o lado de lá também, tem as consequências, né, de algumas coisas que a gente faz aqui. E é por isso que eu falo que às vezes eu tenho um pouco de medo. Porque, assim, primeiro que eu não gosto de meleca. E umbral é muita meleca. É mato, tem bicho. Imagina Cristiano num lugar desse, né? Então, assim... Mas é isso que eu queria chegar. Se você desencarnar amanhã, a Cris desencarnou, você está lá no mundo lá, você vai lembrar das outras encarnações? Para mim, poder fazer a pergunta. Tá, nós vamos lembrar daquilo que for necessário lembrar. Tá, porque eu digo assim, você desencarnou. Você é uma pessoa boa, você desencarnou. Aí você não... E você, nas outras, você vai lembrar de coisas que você era terrível. Quer dizer, você vai ficar no umbral pelas coisas das outras encarnações? Não. Não. Você vai ficar pela última encarnação. Pela última encarnação. Não Que eu importa fiz se- aqui. Porque o que é o seguinte... Eu fui, por exemplo, assassina há 4 encarnações atrás. Mas de lá para cá, todas as vezes que eu reencarnei, eu não matei mais ninguém. Eu posso ter feito outros erros,
Mas esse eu não cometi, então eu não vou para aquele lugar onde ficam os assassinos. Agora eu vou fazer outra pergunta para você. Você estava falando de um cara alcoólatra. O cara é um alcoólatra, Bebe todos os dias. mas é um cara caridoso, tipo irmã Dulce. Ele bebe, mas tipo irmã Dulce. Morreu. Foi lá para um Brau. Aí um cara que é belezinha, certinho, coisa, mas não ajuda ninguém, não faz nada de ninguém. Ele vai para o umbral também. Isso que eu estou Na falando. verdade, diz que todos nós passamos, né? Sim. Eu acho que não é só aquilo que eu falei no começo da coisa. Eu acho que Deus olha dentro de Coração. você. Tudo bem que você... Eu li num livro uma vez, não sei se eu vou estar errado na colocação, que o corpo físico, por exemplo, ele foi te emprestado. Certo. Independentemente da sua conduta, de bom ou ruim, tem essa parte também que vai ser chamado para fazer as considerações do porquê não cuidou do corpo físico. Um exemplo, né? Que é material, vai ficar, mas foi te emprestado naquele ato da encarnação. Aí é uma forma também que é cobrado, por mais que foi igual a pessoa que eu li recente do câncer. Que o câncer é uma das doenças que, desde que aceito com resignação, ela vem já parece que faz um bom caminho andar da sua encarnação, né? Que te ajuda muito. E tem pessoas que, dependendo da forma que foi aquele câncer agressivo, mas que viveu ainda muito tempo naquele sofrimento, ela já praticamente vai com tudo. A gente usa o termo pago, né? Não sei se eu estou errado, mas já li sobre isso. Então, eu concordo com você que isso existe sim. Eu acho que, assim, vai muito do que a gente planta, né, o Glaucia? É verdade. Que a gente vive aqui, porque lá é só continuidade. Por exemplo, eu acho que outro exemplo que eu posso usar aqui, Glaucia, é, por exemplo, eu estou aqui no Centro Espírita. Eu faço caridade. Mas a hora que eu chego na minha casa... Nossa, meu Deus, aí é terrível, né, Cris? Ninguém é diferente. Aí dentro de casa é que a gente precisa, né? Essa Ribeiro, você está aqui estudando, você está aqui aprendendo, e aí você põe em prática com as pessoas que são de fora e dentro da sua casa você não Eu faz? concordo com você, mas eu digo assim, ó, Cristo foi um só. Os discípulos dele, pelo que a gente estudou, pelo que a gente lê, tudo... A maioria era tudo pior que nós. Uhum. A maioria era tudo pior que nós. Não tinha nenhum santo, ele tinha um lá que queria matar todo mundo. Então, isso que eu falo para você. Eu acho que o julgamento de Deus deve ter alguma coisa, algum mistério que nós ainda não sabemos, que não é só por atitudes, por pensamento, pela vida que se leva. Eu acho que tem alguma coisa a mais. Eu acho que ele enxerga dentro de você alguma coisa. A sua essência. Então, porque muita coisa que você faz que não é da sua essência. Eu acho que ele enxerga diferente. Eu acho que é uma coisa, está num mistério ainda que ninguém descobriu. E a hora que for para lá, eu vou descobrir. Eu falo muito Eu isso. tenho certeza que ele enxerga a nossa essência. Porque não tem lógica, viu? Não tem lógica. Não tem lógica. Mas ele enxerga a nossa essência, né? Não gostaria de ter, mas você tem que ter por sua autodefesa. Então, eu falo que eu já passei por isso. Quando eu era casada com o meu marido, era uma fazenda que só tinha homem, só eu de mulher. Então, eu tinha que ser brava. Porque o que ia acontecer com a mulher sozinha no meio de 200 peões se eu não fosse brava? Então, eu sempre tive essa forma lá de muito brava, mas eu nunca fui isso. Mas eu tinha que ter. Então, eu criei essa forma de brava por causa disso, porque eu convivia, só eu de mulher, numa fazenda no meio do mato, no meio das canas. Como que eu não era brava? Lá o povo achava que eu dava tiro até de espingarda. Eu nunca dei, assim, dei tiro de espingarda, eu era muito pequena. Mas lá o povo achava que eu era muito brava. Então, assim, mas eu aqui dentro era isso? Não, mas eu tinha que criar aquela defesa. Então eu acho que o coração é visto, porque tem coisa que você só mostra aquilo, é por autodefesa. Você é obrigada a ter aquilo. Eu falo porque se você colocar numa peneira, escapa pouco. Pega aqui Irmã Dulce, Chico, a Madre Teresa de Calcutá, que você vê assim que a Madre Teresa de Calcutá pegava até nos leprosos, abraçava, beijava.
Então, para chegar num ponto desse daí, nossa, você tem que já ser santo. Então, eu acho que o umbral pode até todo mundo ter que passar, mas eu acho que é para poucos, porque você não pode comparar você no umbral com Mengele, com Hitler. Não De tem jeito, como, não tem como. Não, Né? não tem mesmo. Ou em umbral, não tem muita diferença de um umbral mais leve, um umbral mais pesado. Tanto é que tem gangue lá no mundo espiritual, lá de bandido, de tranqueiraiada lá, que vivem tudo numa boa. Tudo tranquilo, tudo numa boa. Fizeram uma gangue lá e vive coisa lá. Então, eu acho que tem Só muita explica coisa. nos outros, Tem né? muita coisa que nós não sabemos ainda como é que funciona o negócio, não. Hoje aconteceu uma coisa legal que a Glaucia falou aí agora, que eu vi Aham. um trecho daquela novela Viagem, que está reprisando Ah, agora. tá. A Diná, ela estava furiosa que ela queria ver o irmão. E o espírito maior que coordena o nosso lar não deixa. E ela vai toda hora naquela insensatez, porque eu quero ver meu irmão, eu preciso ver que ele foi bom e não matou. E ele assassinou uma pessoa na fé, né? E agora está infernizando o irmão dela e outras pessoas que ele quer vingar. E numa das pedidas que ela foi falar com o chefão do nosso lar lá, ele fala para ela, enquanto você não aprender a fazer oração, mas no seu fundo do seu coração, você não vai ter nada que você está pedindo. E ela nunca soube o que é rezar, que sempre foi materialista, nunca lembra, nem acreditava em Deus na vida. E quando chegou de lá, apanhou assim, e chegou lá de lá querendo brinco, bolsa, quem sabe de nada, tinha perdido tudo. E hoje, numa cena, eu só vi um pedacinho, ela falando com ele, que achei interessante. E ela pedindo. E ele falou, enquanto você não aprender a rezar, na cena de ontem ele falou, enquanto você não estudar, você não vai ter nada aqui que vai te ajudar para você entender o que você está passando. E hoje ela já foi, pediu para ir ver o irmão. E ele está no umbral, né? E aí ele falou, então agora você só vai ser atendida quando você fizer a oração com sinceridade. Mas ela não sabe o que é uma oração. Ela teve que aprender. Tá vendo como é que é? E esse exemplo vem muito disso, né? Às vezes é isso, Ribeiro. Às vezes a pessoa é o famoso ateu, não acredita em nada, não sabe de nada, só quer saber de trabalhar, trabalhar, trabalhar. E a Diná, por exemplo, no exemplo da novela, ela é uma pessoa que, assim, ela trabalhava muito, mas ela cuidava de muita gente. Ela cuidava da mãe, ela cuidava do irmão, ela cuidava dos irmãos, né? Ela cuidava meio que no egoísmo, mas ela cuidava do marido. E depois ela arrumou o Otávio. Então, assim, ela tinha essa coisa de cuidar. Só que ela não pensava em espiritismo, em religião, nada. Ela só fazia das coisas, ela só queria fazer as coisas corretas. Tirando a parte do ciúme, que era muito, né? Mas, assim, ela gostava de fazer as coisas corretas, cuidar, ela sempre estava ajudando, sempre. E aí? Ela foi para lá, ela não precisou passar no umbral. Só que chegou lá, ela não sabia nada. Ela ficou perdida. Então, assim, eu acho que vai de cada pessoa. O Otávio, por exemplo, que é o também da novela, né? Vamos usar o exemplo dele. Ele é uma pessoa que sempre trabalhou muito, que também sempre ajudou as pessoas e tal. Só que no final da vida, por uma doença que ele teve, ele começou a se interessar como é que era a vida eterna, como é que funcionava, se realmente isso existia. E aí ele começou a procurar. E quando ele desencarnou, ele não precisou ir para o umbral. Então, eu acho que cada um é cada um e vai de merecimento, né? Mas que é importante saber rezar, né? Vamos encerrar, Glaucia? Sim, vamos lá. Você encerra para nós? Encerro. Então tá. Foi pergunta que eu aprovei. Senhor Jesus, Mãe Maria, muito obrigada pelo estudo de hoje, muito gratificante, de muito aprendizado, e que nós possamos nos preparar dia a dia para o nosso desencarne, assim como, na maioria das vezes,
nós nos preparamos para reencarnar. Jesus, Mestre amado, que possamos no dia a dia aprender a respeitar, a calar, a ouvir, a falar nas horas certas, seguir o exemplo de Jesus. Porque seguindo o exemplo de Jesus, a gente não vai errar novamente. Que a paz do Senhor esteja presente em todos os nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu só tirar da gravação aqui, peraí.